Quero falar um pouquinho esta noite sobre tentações. As tentações que nós temos e o nosso livre-arbítrio. E a tendência humana é sempre acharmos que nós estamos certos, nós estamos corretos. E geralmente nós queremos transferir as nossas culpas para as outras pessoas. Aconteceu isso logo com o primeiro casal. Foi a mulher que tu me deste. E todos nós sofremos as tentações. E muitas vezes nós acabamos caindo nas armadilhas, nessas tentações. Mas nós não podemos querer transferir a nossa culpa para as outras pessoas. E a leitura de hoje, então, que nós faremos, vem mostrar que a maioria dos erros que nós cometemos recai sobre a nossa própria culpa. É que Deus sempre nos providencia, Deus sempre nos dá um escape para nós não cairmos nos erros. Sempre tem uma maneira de sair da tentação. E Jesus nos ajuda a resistir o pecado. E muitos se enganam com a palavra de Deus e acham que as tentações, elas vêm de Deus. Mas as tentações, elas não vêm de Deus. As tentações vêm do diabo e vêm dos nossos próprios desejos pecaminosos. É nós que queremos, é nós que desejamos. Ser tentado, somente ser tentado não é pecado. Mas ceder à tentação vai nos levar ao pecado. Jesus, ele também foi tentado. Ele esteve aqui na terra e foi tentado. E ele foi tentado diretamente pelo diabo. Mas Jesus, ele resistiu a essas tentações. Ele conseguiu. E ele nos mostra que é possível nós vivermos sem o pecado, sem pecar. Então, nós sabendo que o próprio Jesus sofreu e ele venceu essas tentações, e que Jesus, ele é o nosso mediador, o nosso intercessor, então, logicamente, sabemos que quando nós estamos passando por tentações, nós podemos pedir a Ele, pedir ajuda a Ele, e Ele vai dar um escape para nós. Eu lembro aqui do pastor, pregou aqui, sobre uma determinada pessoa que chegou a fugir de outra pessoa para se livrar da tentação. E Jesus, então, Ele entende, porque Ele passou por isso. Ele passou por tentações. Então, cabe a nós a recorrer aos ensinamentos dEle. E Ele vai, então, nos dar força para nós resistirmos à tentação. A força que nós precisamos. Então, reverência à palavra de Deus, vamos ficar de pé. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Assim fala a santa palavra. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. Não sobreveio sobre vós tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além de que podem suportar. Não serão tentados além do que podem suportar. Mas, quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape para que possamos suportar. Amém? Pode sentar. Glória a Deus. E como eu falei, a tentação, ela não vem de Deus. A origem da tentação provém do diabo. Ela provém do diabo e com os nossos próprios desejos. Os nossos desejos próprios que nós temos. O diabo apenas trabalha em cima desses desejos que nós temos. É um conjunto. Nós temos desejos, nós temos vontades, e o mundo ele vem contribuir para que nós nos desviemos e caímos nessa tentação. O mundo apenas colabora para isso. É dessa forma que o diabo vem trabalhar em cima de nós. Trabalha em cima dos nossos próprios desejos, das nossas próprias vontades. E a palavra então mostra que as tentações que surgem são vontades comuns. Vontades comuns do ser humano. Não tem algo especial que vai cair sobre nós
algo extra. Não, é as vontades que nós temos do dia a dia. Não é algo extraordinário que vem cair sobre nós. Algo que nós não podemos resistir. Basta ter boa vontade em querer se livrar, se afastar deste desejo. E lembrando que os desejos, ele também pode vir para o bem. Tanto para o bem como para o mal. Nós temos vontades, nós temos desejos. Então, nem todos os desejos são tentações. Tem desejos que vêm para o bem. E Deus, Ele é fiel conosco. Deus não colocaria nos seus filhos, não colocaria em nós desejos que iriam contrariar os seus próprios preceitos de santidade. Não. Quem coloca em nós é o diabo. Os desejos bons provêm sim de Deus. Provém daquelas coisas que nós aprendemos da palavra de Deus, de vontade de estarmos na palavra de Deus. Mas como Deus, Ele nos deu o livre-arbítrio, então Ele permite que nós tenhamos desejos e que dentro dos nossos desejos também sejamos tentados. Mas Deus não permite que nós sejamos tentados além do que nós podemos suportar. Tem um limite. E Paulo escreve que quando Deus permite sermos tentados, Deus mesmo providencia um escape para que nós possamos suportar. Algo surge para nós fugirmos daquela tentação. Basta nós queremos. E um grande exemplo de permissão para alguém tentar a gente, para nós sermos tentados, está na pessoa de Jó. Deus permitiu o próprio diabo tentar Jó. Apesar do diabo ter tripudiado em cima da pessoa de Jó, Deus sabia que o seu filho Jó suportaria, mesmo sendo tripudiado, com doença. Jó perdeu toda a sua família, perdeu sua saúde, perdeu todos os seus bens, mas ele não negou a Deus. Outro exemplo é Jesus. Quando Jesus foi impelido pelo Espírito Santo para ir ao deserto, ele passou ali 40 dias jejuando. Ali ele teve fome, ele passou frio. Ali ele sentiu solidão. Mas ele não se deixou se arrastar pelas tentações para suprir as suas próprias necessidades. Ele queria comunhão com Deus. Então a palavra fala que após aquela vitória de Jesus sobre as tentações que o diabo colocou, os anjos vieram servir. Mesmo que os anjos não venham nos servir aqui em vida, mas nós teremos alegria de ter conseguido vencer essas tribulações, essas tentações. Então Deus nunca nos tenta. As tentações, ela vem do maligno, dos nossos próprios desejos, das nossas próprias vontades. Mas nem sempre a tentação, então, ela provém, como nós estamos vendo, nem sempre ela provém do desejo do diabo, mas provém dos nossos próprios desejos. Desejos que já estão no nosso coração, já estão incutidos em nós, em querer ter as coisas, em querer possuir as coisas. Quando Tiago escreve a sua epístola no capítulo 1:14, ele escreve: cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. Nós somos arrastados pela nossa própria cobiça, pelos nossos próprios desejos. E Tiago, ele conhecia os poderes sobrenaturais do mal que agem aqui nessa terra. Ele conhecia. Mas aqui Tiago, ele procura ressaltar para nós o envolvimento e a responsabilidade pessoal do homem ao cometer o pecado. A responsabilidade é nossa. É que o engodo do mal, está na nossa própria natureza. O engodo, ou seja, os atrativos para a tentação, estão, de alguma forma, já entrelaçados em nós.
entrelaçados com a nossa liberdade, ou seja, com o nosso livre-arbítrio. Nós temos poder de decidir, já está entrelaçado. Paulo fala em 1 Coríntios 6,12: tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Temos que ter o domínio. A questão é, será que nós preferiríamos ser livre e ser tentados? E tendo a possibilidade de sermos vitoriosos em cima dessas tentações, ou nós preferirmos ser que nem um robô, sem um livre-arbítrio? Deus não é ditador. Ele não quer assim agir conosco. Ele nos dá o poder de decisão. Ele fez a nós a sua imagem e semelhança. Então Ele nos deu essas vontades. Porém, nós devemos saber usar as nossas escolhas. O poder de decidir. Um robô, ele não tem livre-arbítrio. Ele não tem. Mas ele não conhece o prazer de se livrar de uma tentação. Ele não conhece a dignidade da liberdade. Ele não conhece o desafio dos conflitos que nós humanos sentimos. Em consequência, não conhece a alegria de poder se livrar, de vencer uma batalha. E nós podemos. Vontades e desejos, nós temos. Uma máquina não tem. E Deus permitiu que nós temos vontades e desejos. Ele tem vontade, Ele tem desejo. Todos nós temos vontades. Não se pode controlar o ter vontade. Porque todos nós temos, e no dia a dia, temos vontade de se alimentar. Nós temos vontade de sair andando, de conversar, de trocar ideias. Isso não pode se controlar. As vontades podem, sim. Nós podemos controlar ela, a maneira que ela vem. A maneira que ela vem nós podemos controlar. Ela está sujeita ao nosso controle. Nós temos ela, mas ela pode estar sujeita ao nosso controle. E é assim que nós temos que agir. Por isso Paulo fala assim: eu não deixarei que nada me domine. Nada me domine. Domínio próprio. Isso que nós temos que pedir para Deus, domínio próprio. E todos nós temos desejos. Todos nós somos tentados. De alguma maneira. Jesus foi tentado. E foi tentado logo após ser apontado como filho amado. Este é meu filho amado. Em seguida o diabo recai sobre ele. Tripudia sobre ele. Em cima dos desejos, das vontades, da fome, do frio, das riquezas do mundo. Jó também, após uma tragédia que ele sofreu em sua vida, um homem muito rico, tinha de tudo, uma família próspera, santificada, mas eles se manteram irrepreensíveis perante a Deus, íntegros. Eles evitaram a tentação, evitaram o mal. Conseguiram. E como sabemos, as tentações vindas em forma de ataque, geralmente elas vêm após uma bênção que você recebeu. Você recebe uma bênção, você foi muito abençoado, aí vem as tentações, vem as perseguições. Eva, ela vivia num paraíso, ela era abençoada, ela foi enganada, ela sentiu o desejo. Jó foi tentado por ser um homem abençoado. Jesus foi tentado por ser o filho amado, declarado pelo próprio Pai: este é meu filho amado. Eva, ela cedeu, mas Jesus e Jó não cederam. Eles manteram-se em Deus, permaneceram na palavra. Livre-arbítrio, todos nós temos. Eva tinha, Jesus tinha, Jó tinha. Todos nós temos livre-arbítrio, a nossa decisão. E apesar do sofrimento que Jó passou, e apesar das reclamações que ele fez, após aquelas doenças que ele teve, ele provou ser irrepreensível. Ele provou ser possível nós permanecermos em Deus.
o filho amado, ele também pediu para o pai: afasta de mim esse cálice. Mas ele permaneceu, ele se manteve na palavra. Como filho de Deus, ele poderia descer daquela cruz, mas ele não precisava provar. O objetivo era maior. O objetivo era maior. Morreu na cruz por nós. Livre-arbítrio, poder de decisão. Então cabe a nós querer ou não permanecer em Deus. É isso que nós temos que ter, esse poder, livre-arbítrio, mas poder de decisão. Então podemos observar aqui no exposto que eu estou colocando, que nós somos tentados nas áreas das nossas fragilidades. Eva foi tentada nos seus desejos, de ser como Deus era. Jesus esteve pregado na cruz, foi tentado: se és filho de Deus, desça da cruz. Mas ele se manteve. Jó, em pleno sofrimento, a sua esposa incentiva a abandonar a Deus. Amaldiçoe o seu Deus e morra. Mas Jó, ele também permaneceu na palavra. Então nós somos tentados em todas as áreas da nossa vida. Não ache que você não vai ser tentado. No menos que você espere, você vai ser tentado. E um cristão, então, ele precisa responder contra essas tentações na altura de um cristão, na altura da palavra, conhecer a palavra, responder na altura de quem conhece a palavra de Deus. Jesus, ele tinha o livre-arbítrio, ele podia decidir, mas ele decidiu em cima da palavra. Ele se utilizou da palavra de Deus para livrar de todas essas tentações. Ele usava da palavra de Deus. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Precisamos lembrar da palavra de Deus no momento das tentações. Então, por isso nós devemos conhecer cada vez mais a palavra de Deus, para poder se utilizar nessas horas necessárias, se livrar das tentações que surgem diariamente. E como falei, nós somos tentados em todas as áreas e todo momento. Mas apesar de Deus permitir nós sentirmos esses desejos, desejo de querer as coisas, apesar de Deus permitir nós sermos tentados, a tentação, ela não vem de Deus, não provém de Deus, ela vem do mundo. Ela vem do mundo. Vem do mundo e dos nossos próprios desejos, das coisas que nós queremos. Quando João escreve sua primeira epístola, no capítulo 2:16, ele fala: porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Tudo vem do mundo. Então, como nós temos o livre-arbítrio, nós devemos saber fazer as nossas escolhas. Decisão, tomar decisão. Não devemos amar mais as coisas do mundo do que os ensinamentos de Deus. Por isso precisamos aprender a estudar a palavra de Deus para estarmos amparados. Através da obediência a Deus, que nós vamos ter a vitória, que nós vamos ter a vida eterna. Através da obediência, que nós teremos a coroa da vida. É atrás disso que nós estamos. Esse mundo é passageiro. E nós precisamos então, durante essa vida, nós estarmos atentos. As tentações são frequentes, são contínuas, são diárias. E a palavra fala que após Jesus ter sofrido aquela sequência de tentações no deserto, o tentador deixou Jesus temporariamente. A palavra fala, até a ocasião oportuna. Jesus não se livrou totalmente das tentações. Então cabe a nós estarmos atentos, para nós não cairmos nas armadilhas, para nós não cairmos nos nossos próprios desejos,
nas nossas vontades. Deus, Ele não quer ninguém sofrendo. Não pretende que nós caímos no mal, mas Ele permite, porque Ele deu o livre-arbítrio para nós. O poder de decisão é nosso, nós podemos decidir. Eu decido, você decide. Então Deus permite essas tentações para nós sermos provados, para ver se nós somos aptos do reino de Deus, aptos a receber a coroa da vida. E como falei, são dois tipos de tentações que nós podemos sofrer. São as tentações impostas pelo diabo ou a nossos próprios desejos, nossas próprias vontades. Isso é para todos. Jesus fala em Mateus 26:41. Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Muitas vezes o nosso espírito está preparado na palavra, mas no momento a carne é fraca e esquecemos dos ensinamentos de Deus. Mas Paulo nos mostra que sempre haverá uma maneira de nos livrarmos das tentações. Sempre haverá um escape. E Jesus, ele mostra qual que é o escape. Jesus, ele citava as Escrituras que ele conhecia do Antigo Testamento. Ele falava, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Não tentarás o Senhor teu Deus. O escape era esse, usar a santa palavra. E outra maneira de nos livrar das tentações, e que também se encontra nas Escrituras, são os ensinamentos de Paulo. Paulo, ele fala das armaduras de Deus. Ou seja, vivemos em todo o tempo segundo a palavra de Deus, utilizando a palavra de Deus. Venceremos as tentações usando a palavra de Deus. Paulo fala em Efésios 6:11, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Versículo 13, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau, e depois de ter vencido tudo, permanecer inabalável. Inabalável na palavra de Deus. Armadura de Deus. Paulo está falando, então, para nós vivermos na fé, para nós vivermos na justiça, sermos mais justos, revestir-nos de justiça, sermos justos, vivermos na verdade, na clareza, com fé, vivemos dia a dia na oração. Ele fala para nos preservarmos dentro da palavra de Deus, para nós termos perseverança na palavra. E é somente então desta maneira que nós poderemos apagar todos os dardos inflamados do inimigo que vem diariamente conosco. É na palavra de Deus. E já quase finalizando, eu quero falar para você que veio aqui hoje, para você que acompanha pelas redes sociais e que está escutando até esse momento. Se você veio aqui hoje ou está me escutando até esse momento, é porque você ainda tem fé. Apesar de você poder estar fraco, apesar de você muitas vezes cair, mas se você está me escutando, se você esteve aqui hoje, é um passo de fé. Você tem vontade de estar na presença de Deus. Então, o caminho para você seguir é esse. Primeiro, lembre-se que não virá sobre vós uma tentação que não é normal, que você não consiga. Não tem tentação que vem para nós que não é tentação humana. Não vem nada sobrenatural sobre nós, além das nossas posses, que nós possamos vencer. Segundo, Deus, Ele não permitirá que sejamos tentados além do que nós possamos suportar.
Se ele colocou um fardo pesado em cima de Jó, ele sabia que aquele era o filho amado também. O meu filho Jó, ele aguenta. Então nada vem além do que você não possa suportar. Terceiro, quando nós somos tentados, o próprio Deus nos dará um escape. Uma maneira de escapar, para nós se desviar da tentação. E se, com sabedoria, nós conseguirmos fugir dessas tentações, então nós seremos vencedores. Apocalipse 3, 21, a palavra fala: ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no meu trono. Amém? Receba essa palavra, medite nessa palavra essa semana. Amém? Vamos ficar de pé.